Graça e paz da parte de Cristo, meus amados. Aqui quem fala é o diácono Maico Batista. E no episódio de hoje, vamos estar falando sobre a solitude para ouvir a Deus. Chegamos aí no nosso 6º dia dos nossos devocionais de hábitos com Jesus. E esse é o tema do 6º dia. O livro de Lucas, lá no seu capítulo 5, verso 16, vai dizer o seguinte: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Esse texto em questão é bem interessante porque ele acontece logo depois de uma cura, e nos versículos anteriores o próprio texto vai falar que essa cura de Jesus começou a ter fama e as multidões o procuravam para curar, para libertar. E aí a gente entende quando no verso 16 vai falar o seguinte: Jesus, porém, retirava-se. Ou seja, enquanto a multidão o procurava, ele se retirava para os lugares solitários e orava. Em uma cultura que valoriza a produtividade constante, o barulho e a necessidade de sempre estar conectado, a atitude de Jesus parece até contraditória. Quanto mais pessoas o procuravam, mais ele fazia questão de se retirar e estar a sós com o Pai. Lucas afirma que esse não era um evento isolado, mas um hábito. O verbo utilizado para indicar uma ação contínua, Jesus costumava retirar-se para lugares solitários. Antes de grandes decisões, depois de intensos períodos no seu ministério, diante da oposição ou após alguns grandes milagres, ele buscava o silêncio da presença de Deus. Isso nos ensina que a força pública de Jesus era alimentada por sua intimidade privada. Os milagres, os sermões e as multidões eram consequência de uma vida construída no seu secreto. Infelizmente, fazemos exatamente o contrário. Quando a agenda aperta, a primeira coisa que sacrificamos costuma ser o nosso tempo com Deus. Pensamos que temos trabalho demais para parar e ouvir Deus. Jesus nos mostra que temos responsabilidade demais para deixar de parar. A solitude não significa fugir das pessoas, mas aproximar-se de Deus. Não é um isolamento motivado aí pela tristeza, orgulho ou medo. É uma escolha consciente de silenciar as muitas vozes que disputam a nossa atenção para ouvir aquele cuja voz realmente transforma a nossa vida. Vivemos cercados de notificações, redes sociais, notícias, opiniões, entretenimento. O problema não é apenas o excesso de informação, mas a falta de contemplação. O coração se torna tão ocupado que já não consegue perceber quando Deus fala. Foi no silêncio que Elias ouviu a voz mansa e delicada do Senhor. Foi no deserto que Moisés recebeu direção. Foi no monte que Jesus buscava comunhão com o Pai. Deus continua falando, mas nem sempre conseguimos ouvir. Isso porque nossa alma permanece em constante agitação. O segredo da maturidade espiritual não está em fazer mais atividades religiosas, mas sim em cultivar uma amizade verdadeira com Deus. A intimidade não cresce na correria, ela floresce no secreto. Quando aprendemos a permanecer diante de Deus em silêncio, descobrimos que sua presença vale mais do que qualquer resposta imediata. Muitas vezes, antes de Deus mudar a nossa circunstância, Ele deseja transformar o nosso coração.
O silêncio diante do Senhor não é perda de tempo, é investimento eterno. É nesse lugar que recebemos paz para enfrentar as batalhas, discernimento para tomar decisões, força para perseverar e sensibilidade para reconhecer a direção do Espírito Santo. Quem aprende a ouvir a Deus no secreto dificilmente será guiado pelos barulhos do mundo. Essa reflexão, meus amados, é muito interessante porque quantas vezes nós estamos tão agitados, tão ansiosos que não conseguimos parar e ouvir Deus. Não buscamos a direção do Espírito Santo, agimos por nossas próprias forças. E o desejo de Deus para a nossa vida é justamente ao contrário, porque nós nos mostramos independentes de Deus e Deus quer exatamente que sejamos dependentes dele. Que nós viemos conseguir desenvolver esse hábito de separar um tempo para ouvir Deus, um lugar silencioso, calmo, longe das notificações dos celulares, do entretenimento, um lugar onde fica só você e Deus, onde você pode orar, desabafar e não só falar com Deus, mas ouvir Deus falar contigo, porque esse é o mais importante. Jesus, quando ele ia para esses lugares, deserto, esses lugares, esses momentos de solitude de Jesus, era justamente para Deus alinhar com ele a sua vontade, a vontade do Pai, para que ele pudesse continuar exercendo seu ministério direcionado pelo Espírito Santo. Meus amados, esse foi o episódio de hoje. Espero de coração que tenham sido edificados por essa palavra. Se ouviu até aqui, curta, compartilha com alguém que você deseja, que você acredita que mereça ouvir essa palavra. Deixe os seus comentários também. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe e até o próximo episódio.